Boa noite, pessoal. Faltando 1 minuto para 21 horas. Daqui a pouco a gente começa a live, ok? Livro hoje, Brené Brown, A Coragem de Ser Você Mesmo. Imperdível. Boa noite, Keila. 1 minutinho a gente já começa, tá? Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Menos de 1 minutinho a gente já vai começar. E hoje eu vou ser pontual, 9 horas, como sempre, porque tem bastante assunto. E eu vou tentar encerrar às 10 horas, 22 horas em ponto, tá bom? Vamos lá. O livro, vocês já conhecem, Brené Brown, A Coragem de Ser Você Mesmo. Eu, particularmente, sou fã da Brené, ela tem vários livros. Óbvio que os livros indicados hoje ao final da live são todos dela, 5 livros dela, tá? E a ideia é a gente trazer aqui... Oi, Fabi, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai trazer a condição da coragem, da vulnerabilidade, do senso de pertencimento e várias outras características, critérios que ela vem trazendo em todo o livro. Com certeza não vai dar para aprofundar, é um livro muito intenso, muito denso, é muito exemplarista, ela traz toda a didática que ela já tem, mas também muitos exemplos. Tudo que ela fala está imbuído um contexto vivenciado ou por ela ou pelas equipes que ela acabou atuando em conjunto nas consultorias, no trabalho, mas é um desenvolvimento de ideia muito interessante e a gente vai trazer aqui. Então a gente vai contextualizar, introduzir, trazer essas condições do senso de pertencimento, como que normalmente a gente age, o que, que a gente faz, o que está tirando a gente do eixo. Esse livro é de 2020, super atualizado, né? 2021. Então, ele está bem recente, trazendo bem dentro do contexto crítico que a gente está vivenciando, a questão de isolamento, a questão do pertencimento, da solidão. E aí, depois, no final, como sempre, a gente tenta trazer algumas técnicas e a gente propõe as ações que a própria Brené traz no livro para a gente fazer diferença, para a gente conseguir assumir essa responsabilidade, assumir essa coragem junto com a vulnerabilidade que todos nós estamos envolvidos, estamos sujeitos, mas buscando aí essa qualidade de vida melhor, uma vida mais feliz, mais justa, mais íntegra para nós e para todas as pessoas que convivem com a gente ou de alguma forma nos tem como exemplo, acaba atuando com a gente, tá bom? Seja bem-vinda, Alessandra, Mônica, boa noite a todos. Então vamos lá. Ela começa o livro com a questão da condição de qualquer lugar e lugar algum. E aí a gente vai trazer uma frase da doutora Angelou que vai permear todo o contexto durante o livro. Eu já vou passar para vocês, tá? Mas começando então com uma frase da Brené, ela coloca assim: nesses delicados e incertos momentos de vulnerabilidade, procure inspiração nos bravos inovadores e disruptores, com a sua coragem contagiante. Leio e assisto tudo que eu consigo encontrar. Então ela introduz, boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Ela introduz colocando como que ela fez essa pesquisa dela e os exemplos, o que ela foi buscando para conseguir entender. Ela traz algumas personalidades desde dos tempos históricos e os processos de convivência, algumas pessoas, alguns líderes mundiais. Então ela vai fazendo algumas comparações e tentando aí se inspirar, né, em quem desenvolvia ou em quem ela percebia ter esse processo da coragem. E aí ela traz uma frase da Oprah: não pense que você pode ser destemida com a sua vida e com o seu trabalho sem nunca desapontar ninguém. Não é assim que funciona. Então ela conta toda a história da primeira vez que ela foi convidada a ir lá fazer entrevista com a Oprah. E nessa primeira vez a Oprah falou essa frase para ela e ela começa a trazer esse senso de realidade onde de fato é impossível a gente agradar todo mundo. Mas é necessário a gente desenvolver um posicionamento, um caráter, né, digno, ou que ela chama de natureza selvagem, que é descobrir a nossa
nossa realidade, a nossa vontade íntima, o que a gente está fazendo aqui, enfim. Então, tudo que a gente vai estar tratando na live de hoje, tá? Aí vem a frase da doutora Angelou. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. O preço é alto, mas a recompensa é ótima. Então, ela traz toda essa questão das dificuldades, das diferenças, das dores, né, de todo um processo crítico que faz parte da nossa realidade, da vida de todo mundo, né? Nem tudo são flores, ainda bem, porque são oportunidades de aprendizado e de superações que a gente tem diariamente, mas traz essa condição do que vale a pena, da recompensa, do próprio uso da coragem em contraponto com a vulnerabilidade, o quanto que a gente pode melhorar e aprender com isso, tá? E aí traz o contexto da dualidade relativa ao senso de pertencimento. Toda live, todo livro, ela fala em relação ao senso de pertencimento, o que é o real pertencimento ou pertencimento verdadeiro, que ela traz como a necessidade de se encaixar e não pertencer a lugar nenhum. Então, essa vontade, quantas vezes a gente se molda, se transforma, se falseia para proporcionar ou para sentir, né, essa questão do pertencimento e, na verdade, não condiz com a nossa realidade. E aí ela traz essa dualidade em relação ao senso de pertencimento. Representa para você uma dor, a sua dor, ou a sua liberdade. E a ideia é que a gente consiga se libertar dentro aí de todo esse processo, nesse contexto. E aí a gente traz a questão dos portos seguros, dos locais onde a gente sente, onde a gente consegue se manifestar tal qual a gente realmente é. E aí a gente começa questionando, aí instigando vocês, qual é o seu porto seguro? Aonde você se sente segura, você se sente una consigo mesmo, né? Você, a sua casa, é o seu trabalho, é com seu marido, é com seus filhos, é na natureza, é no piquenique. Então, assim, você precisa começar a pensar, questionar e valorizar esses contextos onde você consegue desenvolver e manifestar esse senso de conexão maior. E a gente vai falar também durante toda a live, que ela traz em todo o livro, a condição da conexão com esse próprio senso de pertencimento, tá? E aí a gente pergunta, você está preparado para lidar com suas dores e a sua vulnerabilidade? A gente vai falar de coragem, estamos falando de coragem e não tem como. Como que a gente assume a coragem? É enfrentando as nossas vulnerabilidades, é assumindo essas dores, é sabendo, desenvolvendo como que a gente se expressa nos momentos difíceis. Porque ficar feliz, ficar tranquila, amar quem a gente já está próximo, quem a gente tem já uma certa afeição, já está acostumado a viver, acaba que é fácil, né? Oi, Ana, boa noite, Margarete, sejam bem-vindas. Então, a gente começar a questionar esses contextos de dificuldades, de aprendizado, de oportunidades na nossa vida. Se deixarmos de falar e resolver as coisas, passamos a vida adulta desesperados por pertencimento e nos acomodando em troca de aceitação. É uma frase que eu trago do livro Ipsis Literis, colocando esse contexto de como se expressar nos momentos difíceis. Então, você fala o que você está sentindo, o que você está passando, pelo menos para as pessoas que convivem mais proximamente com você. Você fala para o seu marido, para os seus filhos, para sua mãe, você avisa os seus amigos, né, que você está num mau momento, que você precisa de um tempo, que você precisa de ajuda às vezes, ou você se esconde, você se fecha. Normalmente, nesses contextos mais de isolamento e mais de conflito, mais difíceis, a gente tende a se fechar. E é uma condição que o ideal é que a gente consiga trabalhar e ir em frente, né, consiga desenvolver essa coragem para a gente fazer o oposto disso, para a gente se expor, para a gente estar trabalhando esse contexto para superar mais rápido isso, tá? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então, ela traz dentro desse contexto de pertencimento, do próprio Porto Seguro, o sentimento, e ela traz toda a história dela desde a infância, que é o sentimento de não pertencer à própria família. Então, dentro da casa mesmo, né, da nossa família nuclear. E aí ela coloca que ela ainda acha que é um dos traumas mais perigosos quando a criança,
não se sente pertencente àquela família, porque isso tem o poder de partir o coração, o espírito e a noção de amor próprio. Então, é aonde começa muitas vezes todos os traumas da criança lá, desde, né, da sua infância, de não sentir esse apoio, não ter coragem de falar com o pai, com a mãe, de expor o que ela está sentindo, de sofrer uma repressão, alguma coisa nesse sentido. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Cheguei lá, tem que ter um delay. Oi, oi, oi. Travou aqui, né? Alguém me dá uma joinha aqui para ver se deu certo, voltou, vocês já estão me ouvindo? Já? Então tá. Então eu tava falando do sentimento de não pertencer à própria família. E aí ela traz que quando isso acontece, são 3 caminhos possíveis na vida. Viver com uma dor contínua, então aqui a gente sofre aquele trauma e aquilo a gente alastra e leva para o resto da nossa vida e busca compensar esse alívio entorpecendo e muitas vezes infligindo aos outros. Então é uma vida de sofrimento praticamente, né? A segunda opção é negar a sua dor e essa negação faz com que você a repasse para as pessoas com quem você convive. Você nega a sua dor, você se fecha e provavelmente você manifesta e repassa isso para os seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para suas famílias, para seus amigos, até no trabalho. E a terceira opção, encontrar a coragem para aceitar essa dor e desenvolver um nível de empatia e compaixão por si mesmo e pelos outros, que faz com que você perceba a dor no mundo de maneira única. Então ela traz muito essa comparação e essa condição de realismo, da gente enxergar a realidade, por mais caótica que ela esteja, por mais pandêmica que ela seja, por pior que possa parecer o nosso contexto, mas a gente compreender esse momento crítico e difícil, mas isso não sem subestimar e sem a gente se afundar junto com um contexto mais difícil. Então, tentando trabalhar com o processo de sobrepairamento, compreensão e posicionamento, gerando esse pertencimento através da coragem, trabalhando aí com as nossas vulnerabilidades, tá? E aí ela traz o conceito de perspectiva como sendo o resultado da experiência. Então ela fala que é importante a gente desenvolver as experiências, né, ter essas vivências no nosso dia a dia para contextualizar o que está acontecendo à nossa volta. Então o mesmo fato, às vezes ele pode ser um caos, né, o fim do mundo para uma pessoa inexperiente e alguém que já passou por situações semelhantes ou até iguais, ela já vai ter um jogo de cintura, já vai ter um olhar diferenciado, já vai ter alguma ideia, alguma ação de fazer diferente ou de passar por aquele momento de modo, às vezes, um pouco mais leve, menos difícil, tá? E, de novo, ela traz a questão aqui da gente falar sobre os problemas. Trocar a questão da vulnerabilidade pela pesquisa e informação. Então, não é só falar também para sair né, com uma verborragia, sair gritando, bradando a todo mundo as suas dificuldades, os seus não contentamentos. Ela traz aqui bastante essa questão de que a gente vive momentos difíceis e que o mundo não é culpado por isso, né? Então, que a gente precisa trazer isso, mas falar, tentar desdramatizar esse processo da dor e das dificuldades que a gente passa. Bom dia, boa noite, Rode, seja bem-vindo, tá? Com o passar do tempo, aqui frase da Brené, com o passar do tempo, comecei a conhecer muito das pessoas à minha volta melhor do que elas próprias, mas nesse processo acabei ficando para trás. Então ela está contando aqui as experiências dela nesse sentido de se expor, de falar. E faz parte, ao assumir a coragem, a sua coragem e reconhecer quem você realmente é, esse processo de autoexposição. Então você falar sobre as suas dificuldades enfrentadas, a possível solidão que você possa estar sentindo, mesmo ao redor de muita gente, né? Estar sozinho é diferente de viver na solidão, né? Então é diferente. E às vezes até da própria dor insuportável do não pertencimento, essa sensação aí de estar fora do prumo, de estar deslocado e não subestimar o poder de ser visto. Nesse contexto, lembrando que a gente sempre está sendo exemplo para alguém, exemplo às vezes de força, às vezes exemplo de fraqueza, mas sempre as pessoas estão nos olhando. E a gente precisa tentar, ao falar sobre as nossas dificuldades, o que a gente está passando e sobre as nossas alegrias também, obviamente, começar a aprender a nos expressar dentro dessa troca, dessa conexão humana. A gente ainda vai falar muito sobre isso, para que a gente consiga
criar uma conexão real, que ela seja íntegra e que as pessoas nos conheçam e saibam e nos sigam como exemplo muitas vezes pela nossa representatividade, que é a nossa manifestação tal qual a gente realmente é. Então não é, né, desmascarar, não é fazer tipo, não é falsear de novo uma realidade, tá? É exaustivo insistir em sabotar a si mesma quando o outro vê e ama você de verdade, exatamente do jeito que você é. E aqui ela traz um exemplo lá, que ela fala da situação quando ela conheceu o esposo dela, o Steve, e que ela tinha lá todo um contexto mais complicado e, né, super perfeccionista dentro lá da realidade dela, e que ela achava que ninguém gostava dela em função até daquele trauma lá da família, de não se sentir pertencente, e ela demorou a perceber o tanto que o Steve gostava e amava e aceitava ela exatamente do jeito que ela é, porque ela não tinha esse processo da aceitação. E a gente logo mais já vai falar de autoaceitação, tá? Então, descobrir quem você é, do que você gosta, no que você acredita, aonde você quer chegar. É importante a gente se centrar ou conhecer essa nossa realidade. Às vezes a gente vai conversar com a pessoa e aí a pessoa traz um problema, traz uma situação e a gente pergunta, mas o que você quer? Né? Como você quer resolver esse problema? A pessoa não sabe. Às vezes ela está acostumada a brigar, ela está acostumada a se vitimizar, ela não consegue entender, não sabe o que ela quer, não sabe onde ela quer chegar, né? Felipe está trazendo aqui, ó, pena que existe alguma relação dessa sensação de não pertencimento com a síndrome do estrangeiro? Penso que tem sim, tá? Mas existe a relação, Felipe, em função desse autoconhecimento, né? Da autoaceitação, do senso de pertencimento e desse processo de assumir a sua realidade consciencial. Um pouquinho de diferença que eu vejo é que a síndrome do estrangeiro muitas vezes é um deslocamento em relação ao grupo, tá? O maior deslocamento é esse, da pessoa em relação ao grupo. E nesse processo do senso de pertencimento, o foco, o core da questão é a autoaceitação. Então, isso obviamente reverbera, reflete no grupo, e aí tem a similaridade, né, com a síndrome do estrangeiro, mas ela começa da pessoa. A partir do momento em que a pessoa compreende essa realidade dela e começa a se aceitar e começa a desenvolver essas posturas, né, de coragem, flexibilidade, vulnerabilidade, começa a entender como que funciona esse processo, aí ela, a partir da autoaceitação, ela deixa de se sentir estranha no ninho e começa a desenvolver um processo de convivialidade sadia, tá bom? Pergunta aí, pessoal. Ó, aproveitem aí o exemplo do Felipe, mandem as suas perguntas pelo chat. Se por um acaso passar batido, eu tô aqui com a minha equipe técnica acompanhando, ele vai me ajudando, vai me lembrando. E se alguém quiser também entrar ao vivo aí, pede, a gente entra aqui e tenta fazer um bate-papo junto, tá? A ideia é exatamente essa. Tanto aprofundar as ideias do livro, mas também atender aí, tentar, né? Atender e trazer as experiências de vocês também, tá? Aí a Brené traz nessa condição, nessa questão de descobrir quem a gente realmente é, a dificuldade, como que era sofrido para ela assimilar e fazer o que esperavam de mim, né? E quanto custava isso o tempo todo. Então, às vezes, tentar se moldar para pertencer àquele grupo, ter um processo ali diferente do que era a vontade dela, só para ser aceita, só para ser acolhida, aquilo trouxe mais problemas para ela, foi mais sofrido do que tentar manifestar, se aceitar do jeito que ela é, e quem não gostasse, paciência, né? E aí a gente traz de novo aqui algumas questões em relação aos medos, que ela fala que essa condição, trazendo o senso de pertencimento também, ou a falta dele, ela está muito relacionada aos nossos medos. E principalmente, óbvio, ao medo de não ser aceito. Então a gente tenta se encaixar num grupo, atender a expectativa, às vezes, da mãe, do pai, e é muito esforço, é muito doído, é muito sofrido aquilo pra gente, né? E aí, às vezes, a gente acaba aí se transformando numa nova pessoa, numa outra pessoa, e isso não é adequado. Isso, ao longo do tempo, acaba nos prejudicando, inclusive prejudicando as nossas relações. Ao contrário da vontade inicial, ao se moldar, de tentar ajustar ali e ser aceito naquele contexto, naquela relação, tá? E aí ela conta também um exemplo, traz aqui, que ela criou um método definidor de intenções. Então ela começou
a se autorizar a se manifestar do jeito que ela era, né? Ela tinha ali algumas características, alguns traços. Lembra lá das primeiras lives da lista de qualidades e defeitos que a gente fez? Então ela começou a colar post-it na casa, se autorizando ser e se manifestar do jeito que ela era. E aí ela foi criando um senso de autopertencimento, se aceitando daquele jeito, daquela forma. E ela tinha os lembretes em alguns locais, em alguns lugares ali, que dava essa autoridade a ela, né? A autorizava a se manifestar como ela era. E aí a gente precisa, óbvio, definir a intenção, então saber essa nossa realidade, como é que era, fazer um plano, seguir, criar esses métodos, essas estratégias e aproveitar esses momentos. Então, assim, de fato, vivenciar essa nossa realidade para a gente tirar proveito, aprender e melhorar sempre, tá? É muito coeso tudo que vem da Brené. Eu sou fã delas, eu falei para vocês, né, durante a semana aí nas publicações, e ela fala muito nesse livro, A Coragem de Ser Você Mesma, ela cita muito A Arte da Imperfeição, que é um livro dela, na minha opinião, é o que eu mais gosto, porque ele desdramatiza, ela é muito realista e ela traz muito essa questão aí, né, do dia a dia. Ela é super didática e traz a gente para nossa, ela aproxima, né, a nossa realidade dentro das técnicas que ela traz. Então, ela coloca aqui, ó, raramente recebemos a dádiva de saber que estamos vivendo algo que vai ajudar a nos definir. Mas como que você resolve isso? Não deixe de ser quem você é. Cresça sendo quem você é. Vai escorregar? Vai ter um momento difícil? Você vai errar muito. Uma das coisas que mais me ajudaram nessa vida, foi assim, partir do princípio, eu aceitar a possibilidade de que eu vou errar. Muito. Isso, assim, ó, desdramatiza, isso nos deixa leve, tira aquele peso de perfeição, de que você tem que acertar sempre, de que você tem que ser boa sempre, sabe? Dá uma leveza. Então, ela traz isso também. Então, essa questão da gente desenvolver e de se aceitar como é, de novo, a gente vai falar o tempo todo, tá? E aí eu vou trazer aqui uma frase, uma citação. Você sempre vai pertencer a qualquer lugar em que apareça como você mesmo e fale de si e do seu trabalho de um jeito verdadeiro. Ela traz lá vários exemplos das consultorias, de uma vez que a empresa a acessou e falou que era para ela fazer, pediu, né, a palestra dela, estava contratando a consultoria dela para ela dar uma palestra, mas que ela não podia falar palavrão. Ela fala um pouco de palavrão, tá? Ela tem uma boquinha mais suja aí. Mas óbvio, né? Dentro do nível de respeito que é inquestionável. Então, a pessoa, quem estava contratando lá, colocou alguns critérios que não é que eram errados as solicitações, mas é que não era o que a Brené era, não era a consultoria dela, ela não podia levar a verdade dela, a realidade dos fatos, entende? E aí ela traz essa questão. Então, que pra gente tranquilizar que do jeito que a gente vai ter as pessoas que vão nos amar, que vão nos aceitar e que a gente vai conseguir aí ter uma vida plena e feliz e saudável a maior parte do tempo, né? Principalmente enquanto a gente quer isso, né? Essa qualidade de vida que a gente tá buscando, tá? Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Fátima, ela é ótima, de muito bom humor, isso é verdade, é muito bom. Quem puder, gente, assiste aí, tem um monte de TED dela, vários vídeos no YouTube, e os livros dela são imperdíveis, todos, tá? Tem várias promoções, eu fui pegando as capinhas para colocar aqui nos slides, e tem várias promoções de kit de combo dos livros dela, 5, 6, saindo aí 20, 30% de desconto. E aí ela traz a questão também de você valorizar e ser fiel às pessoas que dividiram suas vidas e história com você. Então, você reconhecer esses contatos, né? Você até as pessoas às vezes que te prejudicaram, trouxeram algum nível de dificuldade na sua vida, o tanto que essa dificuldade te ajudou hoje a ser uma pessoa melhor, né? Te ajudou a pensar diferente, a superar algum traço seu, e às vezes até enxergar que aquele ambiente, aquele contexto, aquela relação não era positivo para você, era tóxica, não fazia sentido de tentar pertencer àquela realidade, já que ela não estava sendo adequada para o seu momento, tá? E aí ela traz essa questão da leveza. Tudo bem se o outro não concorda comigo, desde que eu não precise deixar de ser quem eu realmente sou,
né? E ter essa intenção qualificada de querer ser o melhor para mim e para os outros, e aí tá trazendo aí para esse processo do verdadeiro pertencimento, que ela traz como paradoxo de se sentir sozinho e fortalecido. Então esse, né, entrar para dentro de si mesmo para poder se fortalecer e aí se mostrar de modo diferente para o mundo, para as pessoas. Entendi a vulnerabilidade e a coragem de se bastar. Pertencer a si mesma tem um preço alto e compensador. Então você precisa se descobrir, e às vezes não é fácil, porque a hora que a gente olha para dentro da gente, a gente vê um mundo de fortalezas, mas a gente também vê um mundo de mazelas, né? Um mundo de coisas que podem não ser tão boas assim, a gente pode não gostar, mas ainda assim é uma oportunidade, que é uma hora que a gente entende, que a gente aceita os traços que a gente acha que não são adequados, que não são bons, é o momento propício para a gente ver o que a gente vai fazer com isso, como que a gente vai melhorar, né? Traçar lá o plano que ela estava falando, tá? Então, ela dá todo esse introito em relação ao senso de pertencimento, e agora a gente começa a busca pelo verdadeiro pertencimento. Então, vamos trazer aqui algumas frases, algumas expressões que ela vai desenvolver como é a nossa manifestação. Queremos fazer parte de algo, mas precisamos que seja real. Então, a busca pelo verdadeiro pertencimento. Esse algo tem que ser real. Nada condicionado ou falso ou em constante negociação. E ela traz os exemplos, né? Então, essa questão de que se você vai ser convidado para um jantar, mas você não pode, sei lá, pôr uma roupa X que representa a sua personalidade, você tem que rever. Se você vai ser convidada para um lugar, mas você não pode falar, seu esposo não pode ir junto, é uma festa, por que não pode? Qual que é a intenção? O que está por trás disso, entende? Então é preciso ter a clareza dessas intenções. O senso de pertencimento, então, é um desejo humano inato de ser parte de algo maior que nós mesmos. E aí a gente procura e busca a condição de desenvolver um eu autêntico e imperfeito. Aí entra o processo de autoaceitação. Então, a gente se aceitar, se amar, aprender a se gostar com todas as nossas mazelas e reconhecendo e valorizando todas as nossas fortalezas, todas as nossas qualidades, porque todos temos, né? As duas coisas, os pontos fracos e os pontos fortes. Pertencer a si mesmo significa ser chamado para lutar sozinho, desbravar a natureza selvagem da incerteza. Ela fala muito esse termo, natureza selvagem, que ela quer dizer que essa intimidade, isso que está dentro de nós, né? Como se fosse uma natureza ainda não habitada, vamos dizer assim. Então, desbravar essa natureza de incerteza, da vulnerabilidade e da crítica. A conexão com a humanidade mais ampla dá às pessoas mais liberdade para expressar a sua individualidade, sem temer a perda do pertencimento. Então, essa condição da autenticidade, da autoaceitação, ela nos liberta, porque a gente não fica preocupado em querer atender o outro só para agradá-lo. A gente quer sim ser melhor para o outro, mas em função de um processo de querer ver o bem maior, de querer um mundo, uma humanidade mais feliz, mais saudável, mais alegre, entende? Então, esse desenvolvimento pensando no melhor para todos e não só para agradar uns ou os outros, tá? E ela coloca, sim, somos diferentes em vários aspectos, mas apesar de tudo, estamos profundamente conectados. Então, independente dessa nossa individualidade, da singularidade de cada um, o ser humano é um ser social. Então, nós estamos conectados e isso importa para nós, tá? A natureza selvagem, então, ela traz aqui, pertencer a si mesmo de modo tão íntegro a ponto de querer se firmar sozinho de novo. É um lugar bravio e imprevisível de solitude e busca. Nós precisamos derrubar os muros, abandonar os redutos ideológicos e viver a partir do coração selvagem, que é esse coração, né, ainda não habitado, não desbravado, e não da nossa antiga mágoa. Então, transformar esses processos de mágoa, de dor, de sofrimento em algo que possa nos ajudar, nos fazer melhor, nos qualificar dentro desse processo de superação, de coragem e de fazer a gente ser melhor no mundo, né, para nós mesmos e para todas as pessoas que têm a oportunidade de conviver com a gente.
E aí ela traz também, nessa busca pelo verdadeiro pertencimento, a gente buscar pessoas diferentes de nós. Então, a gente sair do comodismo e começar a se enfrentar de fato, né? Pegar essa coragem e começar a colocar em prática, entendeu? Ela fala aqui da condição de comparecer, participar, dividir. Então, a gente aprender a ouvir o diferente, ter as conversas difíceis, parar de fugir, parar de se esconder, procurar a alegria, partilhar a dor, né? Colocar a nossa realidade ali. E aí a gente vai falar um pouquinho, ela traz lá no conceito de espiritualidade. E antes de falar sobre isso, eu vou definir esse conceito, que é a definição que ela traz lá no livro A Arte da Imperfeição. Espiritualidade é reconhecer e celebrar que estamos inseparavelmente conectados uns com os outros, por uma força maior do que todos nós juntos. Energia, cosmo, universo, o nome que você quiser dar. E que nossa conexão a essa força e aos outros é mantida por amor e compaixão. Então, quando eu falar espiritualidade, agora na próxima slide, é essa espiritualidade que a gente está falando. Nada tem a ver com a religião, tá? É essa união, essa conexão humana, cósmica, mas que sobrepaira esse nosso contexto aí, essa nossa vontade, essa nossa necessidade humana, enquanto ser social, de nos unir e estarmos conectados. E aí a busca pelo verdadeiro pertencimento é uma prática que exige que sejamos vulneráveis, que nos sintamos desconfortáveis muitas vezes, mas também que aprendamos a estar presentes com os outros sem sacrificar quem somos. É preciso muita coragem para se colocar voluntariamente em momentos difíceis. Então, olha como muda o contexto. Não é que aconteceu um problema e agora o que eu faço? Você se coloca nessas condições, você assume as suas vulnerabilidades e enfrenta essas dificuldades, esses momentos difíceis, as conversas complicadas, demonstra suas dores, acolhe a dor do outro para que vocês possam junto superar esse processo com foco numa vida feliz, numa vida alegre, numa vida saudável. Devemos aprender a confiar em nós mesmos e também nos outros. Faz parte de um processo de vulnerabilidade e coragem. E aí, confiando nos outros, a gente precisa trazer o processo ali de respeitar os limites, perguntar, se sentir confortável para dizer não. Então, a hora que a pessoa te convida para fazer alguma coisa que você não quer, fala que você não quer. Fala, inclusive, por que você não quer. Às vezes você fala, não, eu vou aceitar, porque senão a pessoa vai ficar chateada, achar que eu não gosto dela. Fala por quê. Fulano, eu não vou, eu tô muito cansado, eu tô exausto, eu tenho outro compromisso, eu não tô com vontade de sair, entende? Então, leva o seu verdadeiro eu para fora, né, pra pessoa. Outra coisa, você faz o que diz que vai fazer? Então, não prometer demais para que você consiga honrar os seus compromissos, conciliar as prioridades que são conflitantes e importantes para você. Então, ela traz essa questão. E aí, esses são 7 passos, tá? Que ela traz, que é o método Braving, que ela fala, que ela traz também lá da Arte da Imperfeição. Que o método Braving é você, em tudo que você for fazer, principalmente nesse processo de desenvolvimento de confiança em si e nos outros, você trabalhar com limite, confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgamento e generosidade. São 7 itens, 7 critérios, né, características para você estar aí colocando dentro desse processo de desenvolvimento de confiança. Você admite seus erros, pede desculpa e faz as pazes, trabalha com o processo de reconciliação, reconhece quando passou da conta, coloca para o outro o que você sentiu quando ele passou da conta, para tentar ali, né, um ajuste e uma pacificação na relação. Você não partilha informações ou experiências que não lhe pertencem. Ela traz muito aqui a condição da fofoca, do outro falar, do outro ouvir, da maledicência em si. Então, você, de fato, não partilhar, né, o quarto ali, a questão do sigilo. As informações que não te pertencem, aquilo que as pessoas trazem para você. Você escolhe a coragem em vez da comodidade, o que é certo e não o que é divertido, rápido ou fácil. Valores em prática, em vez de só anunciá-los, você só fala que valoriza ou você age conforme você fala. Fabi está trazendo aqui, ó, como podemos estarmos mais conectados aos outros? Você acha que conseguimos nos conectar sem estarmos conectados conosco mesmo? Eu acho difícil, tá? Eu acho que a gente consegue se conectar com os outros
superficialmente, sem estar conectados com nós mesmos. Então, Fabi, o ideal seria que se a gente não tem essa conexão conosco mesmos, a gente procurar desenvolver isso, tá? Aí ver, né, de acordo com os nossos traços, com o nosso jeito de funcionar, quais as técnicas que a gente vai trazer para estar desenvolvendo isso na gente e nos outros. Depois quase já indo para o final da live, a gente vai trazer aqui algumas técnicas e algumas formas, né, de ações práticas para criar essa conexão, tá? Então, através dessa ação, mesmo que você não esteja conectada consigo mesmo, se você começar a agir dessa forma, você vai começar a criar uma conexão maior com o outro. Inevitavelmente, na minha opinião, você vai acabar se desenvolvendo também e criando essa conexão íntima. Porque senão vai começar a surgir esse processo dos conflitos, as vulnerabilidades vão ficar, né, vão aparecer, vão ficar explícitas e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Você não vai... ou uma opção é se esconder, fugir. Mas se você começa a criar essa conexão com o outro, não dá mais para fugir, entende? Então, eu acho que vai se retroalimentar em algum momento. Mas, pensando em condição ideal, começar a partir de você, dessa autoaceitação, desse processo íntimo, para então você se manifestar mais verdadeiramente, né, o seu verdadeiro eu nessa relação, nessa conexão com o outro, tá? Fabi, se eu te respondi ok, se não, pergunta aí de novo. E aí essa questão, né, de expor o sentimento sem emitir juízo de valor. Então, a hora que você expõe aquilo que você está sentindo, você também se abre para aceitar o sentimento do outro, e a gente não pode questionar no sentido de duvidar daquilo quando o outro está falando o que está sentindo pra gente, né? Isso às vezes é comum, a gente banalizar a verdade do outro, tá? Então a gente começa a trabalhar também com esse processo. E aí vem a generosidade, oferecer a interpretação mais generosa às intenções, palavras e ações alheias. Então é o que eu chamo de princípio da dúvida, né? Você sempre partir do princípio de que a pessoa está sendo verdadeira com você. Aí se ela não for, o problema é dela, tá? Você age de acordo com o seu entendimento, com o seu verdadeiro eu, com o seu senso de pertencimento, você acolhe generosamente aquela pessoa, aquela manifestação delas, as intenções delas, as palavras delas, as ações delas. Se a intenção dela for espúria, for negativa, uma hora vai aparecer, tá na conta dela, entendeu? Faz parte do processo dela. Agora, você não vai se negligenciar em função da má intencionalidade do outro, certo? Você não vai deixar de ser uma pessoa melhor porque o outro tá querendo te puxar o tapete, entende? Então, é assumir isso também. Nada mais importante do que a autoconfiança. O medo desviará o nosso foco e a arrogância ainda é mais perigosa, mas todos devemos abrir e descobrir o nosso próprio caminho. E aí, nesse processo de confiar em si mesmo, seguindo o mesmo método Braving, lá do desenvolvimento da autoconfiança, ela pergunta, eu respeito os meus próprios limites? Deixo claro aquilo que é aceitável, aquilo que não é? Então, as pessoas que te conhecem, que convivem com você, elas sabem até que ponto elas podem chegar em você? Ou ela chega na sua casa, vai abrindo a porta, abre a geladeira, vai pegando as coisas, vai usando, sem que você nem a convidou. Entende? Um exemplo, né? Óbvio, uma analogia grosseira, mas você precisa, na sua manifestação, você precisa saber quais são os seus limites. E as pessoas que convivem com você também. E se elas não sabem, você precisa informá-las. Deixar claro aquilo que é aceitável e aquilo que não é. Você é confiável? Então você se pergunta, eu sou confiável? Eu faço o que eu digo que eu vou fazer? Ou eu tô sempre dando um jeitinho, tô sempre tentando ali, né, fazer alguma coisa diferente. Eu me responsabilizo? Então, todos aqueles critérios, limite, confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgamento e generosidade, eu tenho que trazer e usar comigo mesmo. Eu respeito o sigilo e compartilho apenas o que eu posso? Ou eu sou uma fofoqueira? Eu falo da vida de todo mundo para todo mundo? Menos da minha, né? A minha não. Minha não tá no jogo, entende? Então, como que é esse meu comportamento? Eu peço o que eu preciso, eu aceito que eu preciso de ajuda sem julgamentos, eu tenho as pessoas que eu confio, que eu posso pedir, que eu posso falar que eu tô num mau momento, que eu posso, sei lá,
chorar, espernear, brigar, e que eu sei que a pessoa, né, vai me acolher, vai entender que é um momento ali de fragilidade que eu estou vivenciando. É importante a gente começar a pensar e, se não tem, construir esses tipos de relacionamento. Essa é a nossa conexão do nosso eu verdadeiro com o universo, com as pessoas que a gente convive. Eu sou generoso comigo mesmo, essa ainda me pega de vez em quando, sabe? Eu conheço muita gente que trabalha com o processo, né, da assistência do outro, de viver pelo outro e tal, e a pessoa esquece de si. Ela não é generosa com ela se maltrata, ela se machuca, ela não se respeita, ela passa por cima dos limites lá, daqueles próprios limites que ela não coloca. Ela passa por cima daquilo que não é aceitável, que ela já colocou como condição para ela que não é aceitável. E aí as pessoas fazem a mesma coisa com ela. E ela acha ruim com os outros, com as pessoas que não respeitam, com as pessoas que maltratam, com as pessoas que não aceitam. Quanto que ela está impondo, né, respeitando esses próprios limites, tá? E aí ela traz essa questão, ela faz uma comparação ali, acho que é no capítulo 4 ou 5, com a arte. Então ela traz um conceito de agudo solitário, que é um som, tipo uma música arrebatadora, difícil, cheio de amargura. Então ela traz lá alguns exemplos dessa questão da emoção que a música traz, né? E ela traz lá dentro dos exemplos dela. A arte tem o poder de tornar a tristeza bela, fazer da solidão uma experiência compartilhada e transformar o desespero em esperança. Então, a analogia que ela faz, esse conceito do agudo solitário, é exatamente para a gente conseguir ter essa força, né, desenvolver esse processo da esperança. E aí uma frase, ipsis literis, está no livro, ela coloca assim: a magia por trás do agudo solitário é a magia por trás de toda a arte. A capacidade de identificar a nossa dor e, ao mesmo tempo, nos livrar dela. Então, passa aí por um processo de reconhecimento e também de aceitação. É mesmo, Fátima, esse livro é maravilhoso. Ela é maravilhosa, né? Hashtag fã. Nós tendemos a nos afastar um dos outros em direção à culpa e à raiva. Muitas vezes ficamos sozinhos e à deriva e muito assustado. Então, a gente começa... Ao invés de unir e partilhar as nossas experiências, né, a gente acaba gritando um com o outro, acaba ficando cada vez mais longe, se afastando, querendo descontar no outro a nossa dor, sem explicar para ele porque o que tá doendo, o que machucou. Não interessa se foi a pessoa que machucou ou não, se tá envolvido no contexto ou não, mas normalmente a gente estoura, né? Acaba descontando nas pessoas que não estão diretamente envolvidas, que são as pessoas que mais nos amam ou que a gente mais ama, que tá ali numa convivência mais próxima. De certa forma é até injusto isso, né? A pessoa que tá ali do nosso lado ficar aguentando aí os nossos desabafos, os nossos estouros em função de coisas externas, tá? Então vale a pena a gente começar a pensar e rever isso. O nosso mundo, e ela começa a contextualizar esse momento crítico que a gente está vivendo de 2020 para cá, nosso mundo se encontra numa crise espiritual coletiva. Lembrando a definição da espiritualidade lá da Arte da Imperfeição, que a gente, né, que já citou, que é reconhecer e celebrar que estamos inseparavelmente conectados uns com os outros por uma força maior do que todos nós juntos, e que a nossa conexão a essa força aos outros é mantida por amor e compaixão. Então, nesse momento crítico que a gente está vivendo, muitas vezes a gente não está reconhecendo, nem aceitando e nem celebrando essa conexão inseparável. Então, a gente está apartado, né, nas esferas da vida, dos contextos que a gente está vivendo, dessa conexão. E aí a gente está desenvolvendo um processo de cinismo e desconfiança, de superficialidade que tem nos dominado. Né? E aí a gente precisa dar um basta nisso, né? Enfrentar essa crise, assumir a coragem, encontrar o amor e verdadeiro pertencimento na humanidade compartilhada, mas assumindo a nossa responsabilidade. E aí ela traz aqui alguns exemplos relacionados a gente parar de querer reclamar do outro, ninguém presta, todo mundo fala mal do presidente, do governador, do bairro, da rua, do asfalto, da árvore, da roupa, do frio, do calor, reclama se tá frio, reclama se tá calor. Então, sabe? O mundo tá errado e a gente é a perfeita da história. Então, não dá para ser assim mais, tá? Vamos dar um basta nisso e começar a fazer diferente. A Lê tá trazendo ali culpa, raiva, medo, orgulho e vergonha, travões da autoaceitação. Perfeito, Ali. Obrigada aí pela sua contribuição.
E ela traz aí essas características também. E aí eu vou trazer aqui uma citação que eu acho que vale a pena em função desse contexto, tá? Tá igualzinho tá escrito no livro. Radicalizamos nosso jeito de pensar e consumimos apenas fatos que confirmem as nossas crenças, o que torna ainda mais difícil ignorar qualquer evidência de que nossas convicções estejam equivocadas. Como resultado, hoje a gente vive um gigantesco ciclo de feedback, ouvindo as nossas próprias ideias sobre o que é certo e errado, não exatamente o que é certo e errado, as nossas ideias sobre o que é certo e errado, retroalimentadas pelos programas de TVs que a gente escolhe assistir, os jornais e livros que a gente escolhe ler, os blogs que a gente resolve visitar online, as conversas, os sermões que a gente ouve, o bairro que moramos, dentre outras características. Essa categorização nos leva a fazer suposições sobre as pessoas à nossa volta, que por sua vez alimenta a desconexão. Então esse é um resumo dessa nossa realidade maluca de hoje, tá? Onde a gente começa a trabalhar com esse processo de categorização, de querer colocar todo mundo no mesmo saco, né? Abarcar esse processo instintivo, irreflexível, criando estereótipo capaz de desumanizar. E aí acabamos definindo o caráter alheio como sendo e considerando a realidade de acordo com aquilo que a nossa crença acha que é, não de acordo com que os fatos ou com que as pessoas realmente são, tá? Então a gente trabalha com esse processo aí de categorização. E ela traz aqui o lado sombrio da categorização, é que a gente está nos afastando das pessoas que conhecemos e amamos em favor de estranhos que não conhecemos de verdade, que mal podemos confiar e definitivamente não amamos. Olha a inversão do processo, tá? E aí ela traz lá um exemplo bem assim dramático, né? Com certeza esses estranhos não estarão ao nosso lado na quimioterapia, ou trarão comida quando alguém estiver de cama. Então ela parte assim para um extremo, tipo assim, sabe, dando chacoalhão, ou acorda, você tá brigando para defender a criatura lá que postou qualquer coisa no blog, no Facebook, fez um comentário que você nem conhece, não sabe de onde que é, não sabe como que a pessoa é, se ela é boa, se ela é má, qual a intenção que ela tá ali, e você tá muitas vezes desfazendo amizades verdadeiras, genuínas, brigando com família, virando a cara, sabe, para as pessoas que você ama, que são as pessoas que estão aí ao seu lado, né? Então, a categorização vem ascendendo junto com a solidão. E aí ela traz a definição de solidão, que é do John Cacioppo, é um colega dela na Universidade de Chicago. Solidão é o isolamento social percebido. Então, esse contexto de se sentir sozinho, mesmo imerso ali, envolvido com várias pessoas. Ela traz a condição cerebral também, que a nossa constituição neural, hormonal e genética privilegia mais a interdependência do que a independência. Por isso a importância da conexão. E aí ela traz todo o exemplo, né, do nosso organismo, da nossa biologia, de como funciona para que isso aconteça. E agora a gente já está indo aí para os últimos 10 minutos, como resgatar a conexão humana e o verdadeiro pertencimento. Então aqui, ó, é ação. Você vai ver que tá tudo no verbo aqui, tá? Todas as frases aqui a gente vai falar das ações. Jaque, eu e Lucas estamos lhe assistindo. Ei, Jaque, Lucas, Alexander, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado pela participação. Como resgatar a conexão humana e o verdadeiro pertencimento, tá? Então, começamos com uma citação dela. Vai exigir vulnerabilidade e disposição para escolher a coragem no lugar da comodidade. Acredito no mundo onde podemos produzir e partilhar arte e palavras que nos ajudarão a descobrir nosso caminho de volta até o outro. Então, encontraremos coragem suficiente para oferecer ajuda e apoio. Por que ela traz isso, né? Que a gente precisa aí escolher a coragem ao invés da comodidade. Porque essas ações são ações que dependem da gente, que a gente tem que fazer, tem que agir. Se a gente começar a colocar a culpa no outro, começar a buscar, né, achar informações ali para justificar, tornar justo a nossa crença, a nossa reclamação, a nossa vitimização, a gente não vai mudar. Então, a ideia aqui é a gente mudar, tá? Daria outra live só com essas ações aqui. Depois, quem sabe, mais pra frente a gente aprofunda, tá? Mas eu vou passar aqui essas condições e essas ideias que ele tá. Coragem de assumir riscos, com certeza.
Ela fala o tempo todo e é óbvio, né? A gente precisa se arriscar mais, a gente precisa dar a cara a tapa, como a gente diz. Então vamos lá, começando essas ações. Avaliar a vida e formar opiniões sobre as pessoas a partir das experiências reais. Olho no olho. Você precisa conhecer para emitir uma opinião sobre uma pessoa, uma ideia, o que você acha que ela é. Entendeu? Não dá pra achar que a pessoa é porque você não gostou do jeito que ela falou, porque ela tá usando batom vermelho, porque ela tá com a roupa rasgada, porque tem uma tatuagem, sei lá, na cara ou sei lá onde, entendeu? Então, avaliar a vida e formar opiniões sobre as pessoas a partir das experiências reais, tá? Começando ali o processo de conexão. Reconhecer e cuidar da dor. Então, abordá-la a dor com amor e compaixão para combatê-la. Né? Você precisa assumir aquilo que você está sentindo, por pior que seja, para você poder descobrir o que está por trás daquele sentimento, daquela dor, daquela emoção negativa e poder superar aquela condição. Então, transformar as emoções negativas, raiva, tristeza, remorso, vergonha, dentre outros, em algo que dê vida. Coragem, amor, mudança, compaixão, justiça, alegria, né? Respeito, tudo transformar essas emoções, tá? Então, trabalhar com esse processo aí de ressignificação. De novo, respeitar os seus limites. Levará a empatia e compaixão pelo outro. Então, se respeite. Se você acha que as pessoas vão deixar de te amar por isso, se respeite assim mesmo. E você vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. E se alguém se afastar de você porque você está se respeitando, é porque aquela pessoa não te merecia do jeito que você é. Tá? Apenas do jeito que ela gostaria ou queria que você fosse para ela, não para você mesmo. Porque se você, né, se desrespeita, você está se machucando, você está sofrendo e não faz sentido. Desenvolver a capacidade de escutar e de comunicar. Então, trabalhar aí com o processo da empatia, desenvolvimento de empatia. Não tolerar, em hipótese alguma, desumanização. Zelo e atenção constante. E aí, na desumanização, a gente vai falar em alguns outros contextos também, que ela bate bastante nessa tecla, tá? Jamais permitir a normalização de condutas inadequadas. Então, sabe, a pessoa tá fazendo deboche com alguém com uma característica às vezes não inclusive, você fazer de conta que tá tudo bem, você aceitar aquela condição, então não aceite, não permita a normalização das condutas inadequadas. E hoje em dia isso parece que o mundo está normalizando tudo que não é adequado. E a gente, inclusão, aceitação, quem tiver dúvida, vê aí, ó, nossa última live foi sobre inclusão, né? Inclusão, você aceitar o outro do jeito que ele é, mas não é normalizar o que tá errado, o que tá inadequado, o que não é para ser feito, o que é ilegal, o que te faz sofrer, o que destrói as pessoas, o que desumaniza o outro, o que destrói essa conexão que a gente tá falando, tá? Então a gente precisa não permitir que isso aconteça, e isso a gente faz com muita coragem através dos nossos posicionamentos. Não fingir que está tudo bem, admitir os problemas e tentar resolvê-los. E resolvê-los, né? Fazer o que for possível para resolver. Respeitar a segurança física de todos e não participar de experiências ou comunidades que usem linguagem ou comportamento desumanizadores, tá? Então, aí ela traz a questão, né, das ofensas, às vezes até da ofensa física, né, de chegar às vias de fato, como a gente diz. Então, a gente não aceitar isso, em hipótese alguma. Não interessa o contexto, não interessam as razões, as motivações. Não aceitemos isso. Mudar a forma de lidar com conflitos, aprender e atravessar confrontos ou diferenças de opinião de modo a ampliar o entendimento mútuo. Então, começar nesse desenvolvimento aí de escutar o outro, de se comunicar, de falar e começar a trabalhar com esse processo. E mesmo na discordância, o próximo item, discordar um do outro e ainda assim ter um entendimento mútuo maior, um respeito mútuo maior e uma conexão melhor. Abordar explicitamente as intenções implícitas. Então, se você perceber que tem alguma coisa mal parada, tem boi na linha, como a gente diz, explicita isso. Na pior das hipóteses, se você estiver errada, você vai ser assistida, ajudada no sentido de ressignificar aquilo que você estava pensando equivocadamente. Na pior das hipóteses. Na melhor das condições, que é o que normalmente acontece, a hora que você explicita a intenção sua e do outro, se ele de fato tiver com uma intenção espúria, tiver querendo ali, né, com algum nível de maledicência, a hora que você explicita aquilo,
aparece, né? E aí normalmente há um constrangimento, a pessoa tenta ali, né, se desfazer, ou vai pedir desculpa, ou vai desconversar, ou vai ser honesta, né? Vai colocar ali o verdadeiro eu dela e dizer o porquê que ela tá. Então, entender é o próximo item, entender o que mais importa para nós e porque um assunto é tão importante para alguém. E identificar a verdadeira intenção. Então, isso que está por trás daquele contexto, daquela relação. Transformar um desacordo numa oportunidade de conexão. Separar passado, presente e futuro. Então, aquela história de que, mas você fez assim comigo há 25 anos atrás. Gente, 25 anos atrás, esquece. Atualiza, as pessoas mudam, a gente tá querendo melhorar, tá todo mundo aqui, sabe, fazendo um esforço danado para ser diferente. Então, muda o foco. Aonde nós estamos, qual é o problema e aonde a gente quer chegar. O que passou, passou, não vai resolver. A gente tem sim que acessar o passado se aquele contexto ainda está nos prejudicando, mas com o intuito de resolver, de bola para frente, vida que segue. Transformar os conflitos, então considerar as ideias que você nem imaginava. Criar uma compreensão mais profunda, uma conexão maior. Ouvir o outro com desejo de aprender mais sob a perspectiva do outro. Né? Então, demonstrar uma curiosidade, um interesse genuíno, aprender com o outro, discordar às vezes, não quer dizer que você é inimigo da pessoa porque você está discordando, entendeu? Então, não ser determinista, né? Não já, não, fulano tá falando, não tem nada a ver, então nada que ele fala presta. Não é assim. Naquele contexto há uma discordância, entende? Mas considerar outras alternativas, né? As alternativas existentes, todas elas, incluindo aquelas que você não vê. Não é só aquilo que você consegue enxergar naquele fato, aquele contexto, daquelas pessoas que representa a realidade. Às vezes tem outras facetas, outras visões que você não está enxergando. Então esteja aberto, né, a essa troca. Buscar apoio dos fatos para soluções estratégicas e eficazes. Então, assim, sempre, na dúvida, no calor das emoções, fatos. Quais são os fatos? O que esses fatos estão indicando? Iniciar as abordagens com generosidade sempre que possível. Né? Não presumir que as pessoas estejam sendo maldosas ou mesquinhas. De novo, vem lá. Se a pessoa está mal intencionada, o problema é dela. Lembre sempre disso. Não desqualifique a sua intenção, o seu eu verdadeiro, o seu pertencimento, a sua autoaceitação, porque o outro está querendo ser maldoso com você. Isso não te faz uma pessoa maldosa, não deve te fazer uma pessoa ruim também, tá? Questionar o que está ouvindo com generosidade, empatia e curiosidade. Às vezes está errado mesmo, e aí você vai ver se tem abordagem, se dá para falar, se não dá, tá? Então, assim, quanto tempo nós temos? Acho que já estamos estourando, ainda tem 4 minutos? Tá, vou tentar aqui, tá? Discordar sem desrespeitar. Então, trabalhar com esse processo de civilidade, diálogo, né, conversa, respeito, agir com decência, ser respeitosa consigo, com os demais, desenvolver o processo da integridade, né, do respeito humano, do respeito ao outro. Obrigada, Ali. Criar cultura onde as pessoas se sintam seguras para opinar, assumir risco. Então, a gente quer ouvir, quer melhorar esse processo da comunicação, mas na hora que a pessoa se expõe, a gente rebate, retruca, banaliza, acha ruim, fica chateado. Então, você não cria esse ambiente, né? Então, é preciso que você crie essa cultura. Oferecer pedidos de desculpa verdadeiros e sinceros, abrir mão da necessidade de estar certo o tempo todo, desenvolver uma linguagem e comportamento inclusivos. Então, aquilo que você faz, a sua ação, ela tem que estar representada na sua fala. E a sua fala tem que ser exatamente aquilo que você faz. Entra lá no processo da confiança, do sigilo, da manifestação e da sua aceitação, né, do seu eu verdadeiro. Conectar-se com o verdadeiro, com aquilo que realmente importa, tá? Esfriar o seu temperamento e fazer o que está sob o seu controle. Então, de novo, ela traz aqui a responsabilidade pra gente, né? Aquilo que a gente pode controlar, não querer ficar sofrendo ou mudar o que a gente não pode controlar, o que não tá nas nossas mãos, o que não depende da gente, depende do outro. E por mais que a gente ame o outro, a gente não vai conseguir mudar ele, a não ser que ele queira, né? A gente vai, no máximo, conseguir dar umas dicas ali, trocar algumas ideias, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Às vezes, o exemplo, né? Se a gente mudar a gente e dar o exemplo, pode ser que isso tenha um reflexo no outro.
participar e dividir momentos de alegria e de dor. Então, essa questão da conexão humana, né? Principalmente aproveitar os momentos de diversão, desenvolver o amor puro, tirar proveito da memória, lembrar. Às vezes, um mau momento, uma briga, uma discussão, ela toma conta como se toda a nossa vida fosse aquilo, entende? Então, assim, vamos sobrepairar, vamos aprender a contextualizar esses contextos, né? A Fabi tá trocando ali coerência, principalmente congruência, é isso mesmo, pessoal. Obrigada, ó, tô gostando, que vocês estão gostando mesmo da live hoje, que tava participando bastante, né? Obrigada, tá? Aprender a lidar com a dor do outro, com a sua própria dor, aproveitar as oportunidades de experiência coletiva, vivenciar as alegrias, a conexão social, significado e paz, desenvolver uma convivialidade sadia. E aí a gente tem que qualificar a nossa atuação nas redes sociais, tá? No mundo online, no mundo de isolamento social, a nossa manifestação nas redes sociais, elas precisam estar com tudo isso que a gente falou na live, mais tudo que está nesse livro e em vários outros, a gente precisa qualificar as nossas intenções e expectativas. E sim, nós somos responsáveis por aquilo que nós provocamos nos outros. Tá? Então não adianta você falar assim, não, é o meu posicionamento, o azar do que o outro vai fazer com isso. Azar o seu que está se posicionando e está incentivando as pessoas a agirem de determinadas formas. A gente precisa lembrar que a gente está num momento de fragilidade humana em função da pandemia, tá? Então a gente precisa sim ter um posicionamento qualificado, qualificar nossa intenção, o mais íntegro possível, pensando sempre nesse processo do cuidado e do zelo com o outro, tá? Praticar a gratidão em todos os contextos, e não há nada mais que nos traga mais felicidade do que o desenvolvimento do senso de gratidão e da ação da gratidão. Gratidão é um processo inteligente, requer memória, a gente precisa lembrar do bem feito, das coisas boas que foram feitas, e a gente precisa desenvolver essa prática o máximo possível, o quanto antes. Eu já estourei meu tempo, meu bem? Acabei de estourar, então vou falar a última coisa e aí vou passar para a frase final, tá? Dar e receber cuidado, então esse processo da compaixão através da transparência e verdade, estar ciente das escolhas pessoais, então assumir aí esse processo de responsabilidade, né? A gente só é livre quando não pertence a lugar nenhum. Aí lembrando lá da frase principal da doutora Angelou, o preço é alto e a recompensa é ótima. E aí, para finalizar, já com o tempinho estourado, experiências coletivas contribuem para uma vida cheia de noção de significado, aumento de afeto positivo, noção maior de conexão social e uma sensação menor de solidão. São componentes essenciais de uma vida saudável e feliz. Então, se nos voltarmos um para o outro com vulnerabilidade e amor, buscando também justiça e responsabilização, esse pode ser o começo de um longo processo de cura, tá? E aí os livros indicados, os 5 dela, né? Coragem de Ser Imperfeito, eu achava que isso só acontecia comigo, A Arte da Imperfeição e Mais Forte do que Nunca, além desse daqui, tá bom? Super obrigada, desculpa aí pelo estouro do tempo, eu corri bastante. Quem quiser o PDF me pede que eu mando para vocês pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? E a semana que vem a gente volta com inteligência positiva, tá? Já fazendo aí um spoiler para nossa entrevistada do dia 14 de agosto, que vai falar sobre a psicologia positiva, tá bom? Beijo grande, obrigada a todos, obrigada pela participação, por estar comigo. Lembrando que todo sábado às 21 horas a gente está aqui. Durante a semana eu coloco o livro indicado no feed para vocês, tá? E a gente deseja aí uma excelente semana a todos. Obrigada e até sábado que vem. Beijo!